Jesus está aqui conosco. Louvado seja o nosso Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Samuel, no capítulo 11. O Senhor quer falar conosco. Segunda Samuel, capítulo 11. Glória a Jesus. Senhor amado, queremos estar com um coração humilde para podermos ouvir. Como diz a palavra em Mateus 13, a profecia dita a Isaías e repetida por Mateus: engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos para que ouçam e não compreendam, e não se convertam, e não sejam curados e nem restaurados. Porque este povo ouviu de mau coração. Senhor amado, não queremos estar nesta palavra nem nesta posição. Nós queremos, pelo contrário, quebrantar-nos diante de Ti. Para sermos instruídos na Tua palavra, nós queremos aprender do Senhor, que é manso e humilde de coração. Fala conosco hoje, Senhor, em nome de Jesus. 2 Samuel 11, vamos ler todos juntos o versículo 2. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito, andava passeando no terraço da casa e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e esta era a mulher formosa à vista. Glória a Jesus. Irmãos, todo este capítulo fala do episódio com o rei Davi. O rei Davi viveu aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. Foi o segundo rei em Israel. Era um homem segundo o coração de Deus, compôs muitos salmos, serviu ao Senhor, ungido na sua juventude pelo profeta Samuel. Diz ali a palavra do Senhor em 1 Samuel capítulo 16. Enfrentou Golias, foi fiel. A hora que Saul morreu, Davi ficou no trono em Hebrom 7 anos e meio, até que todo Israel resolveu se congregar para colocar Davi rei sobre todo Israel, sobre todas as 12 tribos. Ele foi fiel até que chegou a este triste momento em sua vida. Joabe, que era o general, estava na guerra na cidade de Rabá. Diz o versículo 1, que era dos filhos de Amon, descendentes de Ló, que era um povo que não existe mais na atualidade, que estava ao sul de Israel, do lado de lá do Rio Jordão. Joabe foi a peleja e Davi não foi, e por causa dele não ter ocupado o lugar que era dele, ele deveria estar à frente do povo, não estava. E que diz o texto que ele se levantou do leito de tarde, estava em repouso, estava com excesso de confiança. Ele era rei, no costume antigo ele tinha muitas esposas, mas mesmo assim cobiçou esta mulher que não era mulher dele, adulterou, a mulher engravidou deste adultério. Ele tentou camuflar, trazendo o esposo dela que estava na batalha, para que o esposo estivesse com a mulher para justificar a gravidez, mas o esposo se recusou terminantemente sequer a ver a mulher, porque ele era muito fiel aos soldados. Davi não teve outra alternativa, ele não queria confessar e publicar o pecado, então ele providenciou a morte do marido dessa mulher, que por sinal era general, era Urias, o Eteu. E assim que o marido morreu, passados os dias de luto, segundo o costume da lei, Davi se casou com Batseba, esta mulher, e a criança estava para nascer, quando veio o profeta Natã, no capítulo 12, repreendeu Davi. Davi confessou o seu pecado, mas o filho do adultério morreu, e por causa da palavra de Deus, dita pela própria boca de Davi, a espada não se apartou mais da casa dele. 4 filhos de Davi morreram por causa dessa história, que foi este, o filho do adultério. Depois foi o Amnon, depois foi o Absalão, depois morreu o Adonias, quando o rei Salomão assumiu o trono, e houve muita confusão, tudo consequência deste pecado tão feio e tão trágico. A palavra de Deus é tão verdadeira, sabe por um lado dizer que Davi era o homem segundo o coração de Deus, e sabe por outro lado descrever com muita honestidade os pecados deste homem. Diga glória a Jesus, porque Deus é verdadeiro. Fala para assim: Deus é verdadeiro. Irmãos, o Senhor quer falar conosco nesta noite, neste texto.
Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer falar conosco sobre as crises que o ser humano passa. Repita comigo: todo ser humano passa por crises. A crise já está para nascer, a hora do parto. Depois tem a infância, daí cada estágio de crescimento uma crise, porque da infância para a adolescência, da adolescência para a juventude, da juventude para a vida adulta. No mundo tereis aflições, como disse Jesus em João 16:33. Muitas crises que se passam. Mas aqui estimam os judeus estudiosos dos originais, acham eles que Davi já deveria ter perto dos 50 anos de idade quando ele fez isso aqui. Era um homem absolutamente maduro, capaz, experiente, já tinha assumido o trono, já tinha filhos, já tinha vencido os inimigos, já estava indo de conquista em conquista, já estava crescendo. E passou por uma crise, e aqui infelizmente ele não soube vencê-la. Poderíamos chamar isso aqui de a crise da maturidade. Fala assim, misericórdia. Quando a pessoa acha que está muito bem e de repente não está tudo aquilo que pensa, muito pelo contrário. Irmãos, o Senhor quer falar conosco hoje para nos dar crescimento espiritual. Diga glória a Jesus. Irmãos, a nova vida começa em Jesus, porque Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz Apocalipse 1:8. Jesus é a porta, diz em João capítulo 10, quem entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Jesus sendo a porta significa que a conversão é uma crise, passar pela porta, porque Jesus, além de ser a porta, Ele é também o caminho, como diz em João 14:6. A porta significa apenas um ato de passagem, deixar de um ambiente e passar para outro, deixar de um mundo e passar para outro, deixar de um espírito e entrar em outro espírito. Então é toda a crise da conversão. Diga glória a Deus. E nisso a igreja de Jesus precisa ser muito paciente, porque assim como uma criança pequena dá muito trabalho e requer cuidados constantes. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro 2, desejai como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado. Isaías 40 diz que os cordeirinhos Jesus leva no colo. Então quer dizer, o recém-nascido espiritualmente tem que ser carregado no colo e tem que ser tratado com muita paciência até poder crescer, até poder andar por si mesmo, até chegar ao ponto de ter discernimento. Então já começa uma crise inicial, em que a pessoa tem que tomar uma definição, tem que tomar uma decisão. Diga glória a Jesus. E quando a pessoa passa por isso e continua, a pessoa precisa se alimentar do Senhor. São os rudimentos da fé, que diz em Hebreus capítulo 6. Precisa aprender o que é a palavra de Deus, Bíblia, quem escreveu, se é digna de crédito, se tudo que está escrito na Bíblia se é digno de crédito, qual a melhor forma de interpretar a palavra do Senhor, onde que eu posso encontrar, quais os livros que eu consigo encontrar os assuntos principais, como que eu consigo juntar os versículos que estão espalhados. Então a pessoa tem que ir crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. A crise inicial passa, a pessoa tem que ir em frente, tem que crescer. E Hebreus 6:1 diz que tem que crescer até a perfeição. Repita comigo: Deus quer que nós cresçamos. Em Efésios 4 diz que Deus quer que nós cresçamos até atingirmos a estatura de varão perfeito. Hebreus 5 diz que pelo tempo nós temos que nos tornar mestres da palavra de Deus e dos conceitos do Senhor. 1 João 2 diz que nós temos que passar de filhos a pais. Se quem nasce de novo é como uma criança, aquele que já está há tempo no caminho do Senhor tem que ser como aquele que cuida da criança, quer dizer, já tem que se tornar pai. Como disse Paulo, Gálatas 4:19, meus filhinhos, por quem sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado dentre vós. Paulo também disse em 1 Tessalonicenses 1, vós sabeis como eu fui brando dentre vós, como uma ama que cuida dos seus filhos. Então, quer dizer, isso brando, com muita paciência, com muita graça em Jesus. Diga glória a Deus. O Senhor quer que vamos crescendo, vamos nos tornando mestres. 2 Pedro 3,18 diz, crescer na graça e no conhecimento. Quer dizer, o conhecimento que é por ler, por meditar, por comparar as Escrituras. Como diz em 1 Coríntios 2, nós falamos as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais
com as espirituais. Então isso é um trabalho que envolve também a mente, porque Marcos 12:30 diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. Romanos 12 diz: o vosso culto racional. O Espírito Santo age na base da convicção. João 16:8, quando ele vier, convencerá. Irmãos, e convicção é um ato que envolve a mente e o coração. Arrependimento, como gostam os que estudam o grego original, do grego vem que a palavra arrependimento significa mudança de mente. Quer dizer, a pessoa precisa compreender intelectualmente a palavra de Deus. Diga glória a Jesus. Jesus, em Mateus 3, na parábola do semeador, diz que quem ouve a palavra e não entende, o maligno semeia, o maligno rouba isso. Então a pessoa precisa compreender. E o servo de Deus tem que falar a palavra de Deus de tal maneira que as pessoas entendam. Diz ali a Escritura Santa em Esdras e Neemias, que os sacerdotes daquela época liam a lei e faziam com que, lendo, se entendesse. Diga glória a Jesus. Quer dizer, temos que falar a palavra de Deus de forma clara, sem se tornar vulgar. Porque Paulo disse a Tito, com linguagem sã e grave, para que o maligno se envergonhe, não tendo que falar de nós. Então é falar de todos os assuntos, mas logicamente com a dignidade que é necessário quando se fala da palavra de Deus. Diga glória a Jesus. Falar de forma compreensível não é falar em latim. Diga glória a Jesus. Fala assim, viu? Temos que compreender a palavra do Senhor para irmos crescendo. E crentes maduros chegam ao ponto de discernir o bem e o mal, diz em Hebreus 5. Tem os sentidos exercitados. Irmãos, para chegarmos a este crescimento, para chegarmos à maturidade espiritual, nós temos que ser tratados pelo Senhor, porque Hebreus 12 diz que Deus nos trata como filhos, e como filhos nós temos que ter disciplina de Deus, e não podemos nos desanimar nessa disciplina. Para crescer é necessário perseverar. Tem gente que vem no culto e fica até envergonhado com a pregação, porque parece que é tudo para ele. E a pessoa fica até se sentindo mal, assim, mas meu Deus do céu, é tudo para mim. E a pessoa fica até com vergonha, eu acho que nem vou mais na igreja, porque eu só vou lá e vejo quanto que eu estou ruim. Meu amado tem que vir. Pastor, eu tenho vergonha. A gente tem que ter vergonha de pecar, não de ouvir a palavra de Deus. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Então não é vergonha que você tem, é soberba, é orgulho, não quer descer do pedestal. Eu preciso de Bíblia? Fala assim, Diga glória a Jesus. Todos nós precisamos, então, irmãos, não pode desanimar, tem que perseverar. Daí quando a pessoa diz assim, pastor, mas... E quando eu percebo assim que já devia estar tão melhor, e percebo que estou assim, tudo conversa fiada, é tudo argumentos da soberba. Acha que devia estar melhor, quer dizer, você estava se achando. Mas misericórdia, tem que se humilhar e tem que continuar no caminho do Senhor. Não pode se rebelar. Não existe crescimento na rebeldia. Irmãos, tem gente que quando a coisa começa a pegar, ele quer pular fora, quer assim dar bicadinhas em outra igreja, porque se for lá encontrar assim uma massagem assim, uma mensagem bem light, assim, uma casa de massagem espiritual, fazem misericórdia para massagear o ego. Meu amado, não, nós temos que ouvir as palavras verdadeiras. Dura esse discurso quem pode suportar, diz em João 6, mas Jesus perguntou, quereis vós retirar-vos? E Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos nós? Se tu tens as palavras de vida eterna. As palavras de Deus nos quebrantam, mas elas trazem vida. O arrependimento, segundo Deus, opera arrependimento para a vida, do que ninguém se arrepende. Mas a tristeza, segundo o mundo, gera a morte. De 2 Coríntios 7:10. Diga glória a Jesus. Quando chegamos à fase adulta, espiritualmente falando, nós deixamos as coisas de menino. Diz em 1 Coríntios 13, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque existem
crescimentos que são desequilibrados. Um adulto parece criança, adulto com comportamento de criança, isso não convém. E tem gente que espiritualmente também é assim, já está na igreja faz 15, 20 anos, já deveria estar bem melhor, e não está, continua assim com uma imaturidade, com uma carência e com um excesso de fragilidade que já não convém, já devia ser mestre, pelo tempo mas se torna tal que precisa receber leite e não o sólido mantimento, diz em Hebreus 5. Diga glória a Jesus. Deixar as coisas de menino. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 14 que tem que ser menino na malícia, mas adulto no entendimento. Quer dizer, tem que compreender as coisas profundas no Senhor. No começo vem na igreja e vê o pastor falando assim: Reino do Norte, Reino do Sul, Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão. Jesus, fala assim: Jesus, meu Deus, onde vai parar isso? Diga glória a Deus. Tessalonicenses, Filipenses, Gálatas, Romanos, Tito, Filemon, Oséias, Abacuque. Jesus, diga glória a Deus. Tá, é estranho no começo, mas depois não pode ser. Já faz 5 anos que está vindo aqui e não aprendeu ainda. Mas o que tem de tão difícil isso? Uma leitura atenta seria o suficiente. Fala assim, viu? Corinthians e Palmeiras, sabe? Novela também, misericórdia. Fazem misericórdia. Então, irmãos, é necessário se aplicar para crescer no Senhor, crescer na compreensão das coisas de Deus, para não ser mais menino inconstante. Efésios 4 diz: não sejais meninos inconstantes. Irmãos, é muito feio, é sinônimo assim de até grosseria, esse negócio de vai numa igreja, quando a coisa começa a pegar no pé, sai da igreja e muda para outra. Irmãos, tem gente que na igreja age de uma forma que chega até as raias da falta de educação. Esteve no lugar, todos atenderam, convidamos, a pessoa esteve na nossa casa, no nosso lar, almoçou conosco, fomos na casa dele, andamos juntos, de repente por alguma coisa, a pessoa ouve uma pregação, recebe uma revelação, ou alguém fala alguma coisa, a pessoa sai e não diz nem tchau. Faz misericórdia. Para dizer o menos, isso é falta de educação, falta de civilidade, falta de não sei mais o que. Faz misericórdia. Então isso é ser menino inconstante, isso é feio, não é assim que se fazem as coisas. Então é necessário crescer. Diga glória a Jesus. Até aqui tudo está maravilhoso, até aqui tudo está bom, agora é que a coisa vai pegar. Diga glória a Jesus. Agora que a coisa é que aperta para o nosso lado. Temos que crescer, temos que ser maduros, mas saiba de uma coisa: mesmo quando você chegar a ser um crente maduro, você vai continuar sendo humano, suscetível a erro. É maduro? É presbítero? Já tem dom? Já leu a Bíblia inteira umas 2 ou 3 vezes? Aquele que cuida estar em pé, cuide para não cair, porque maturidade espiritual não é sinônimo de quase nada. Você precisa de Jesus. Diga glória a Deus. Você precisa depender de Jesus tal qual antes no início. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Não podemos nunca esquecer que enquanto nós estamos nesta terra, nós somos humanos. Nós somos falíveis. Crente maduro não erra? Não sei da onde que você tirou isto. Erra sim. Sabe, pastor, eu vou numa igreja lá, porque lá o pastor assim, ele parece assim muito firme. Então assim, a gente pode assim ter confiança. Meu amado, a gente tem confiança em Jesus. Porque alguém, por mais maduro que seja, vai errar, com certeza. Então você não pode depositar a sua fé em pessoas humanas. Com as pessoas humanas você tem que ter comunhão, mas fé em Jesus. Diga glória a Deus. Com o nosso próximo temos comunhão, mas fé, meu amado, é em Jesus. Aliás, nós não podemos nem ter fé em nós mesmos de forma alguma. Crede em Deus, crede também em mim, disse Jesus, João 14:1. Filipenses 3.
A circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Esse nos gloriamos em Jesus Cristo quer dizer, a nossa glória é Jesus. Não somos nós, é Jesus. Não confiamos na carne, não confio em mim mesmo. Ainda que também eu podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, muito mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo e perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, eu reputei perda por Jesus Cristo. E na verdade tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, para que eu seja achado nele, tendo a virtude que vem pela fé em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, nós não podemos pregar, testemunhar confiantes em nossa maturidade. Nós temos que fazer isso confiantes no Senhor. Diga glória a Jesus. Eu, como já preguei aqui neste púlpito um monte de vezes, então eu já estou assim confiante, experiente, porque vai assim quase que automaticamente. Então tudo 10, daqui a pouco está que nem o Davi. Davi era homem segundo o coração de Deus, meu filho. Faz misericórdia. Pastor, mas o senhor acha mesmo que eu vou cair em adultério? Olha lá se não for em coisa muito pior. Faz misericórdia. Nós precisamos de Jesus. Fala para você, eu preciso de Jesus. Pastor, o senhor não sabe a unção que Deus me deu. Eu sei quem você é, porque você não é melhor do que eu. A unção que Deus te deu, te cuida, porque senão você perde. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Mas nenhum dos irmãos aqui é muito melhor ou muito pior do que eu. Então eu conheço os irmãos, e os irmãos me conhecem. Nós precisamos conhecer Jesus e ficar com Ele. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o Senhor quer falar conosco. Diga glória a Deus. O crente tem que se gloriar no Senhor. 2 Coríntios 10, 17. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. A única glória que eu posso ter é de conhecer a Deus. Não se glorie o sábio na sabedoria, nem o rico na riqueza, nem o forte na força. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, diz o Senhor. Irmãos, quer dizer, a glória do crente não é assim. Sabe, pastor, nesse pecado eu nunca caí. Sabe, pastor, fica até vendo esse povo assim, falando de dinheiro. O dinheiro para mim não diz nada. Mas você não se enxerga, né? Fala assim, misericórdia. E vem com todo esse papo. Irmãos, tudo isso é conversa de farisaísmo, é conversa de soberba da carne. Irmãos, não, pastor, mas olha, eu estou aqui na igreja faz 20 anos, e olha, pastor, graças a Deus. Esse graças a Deus é a desculpa das barbaridades que vem depois, né? Graças a Deus eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Só falta continuar. Eu não sou como esses que fazem isso, para ficar a oração do fariseu e do publicano. Mas assim, misericórdia. Irmãos, nós precisamos de Jesus. Não podemos nos confiar em nós mesmos jamais, nem que sejamos crentes maduros. Aliás, aí é que reside o problema. Diga glória a Jesus. Ouça isso. Aqui na terra eu posso conhecer Jesus, mas eu jamais vou ser como Ele. Diga glória a Deus. Às vezes, irmãos, enfatiza-se o crescimento do cristão para chegarmos a ser como Jesus, e tem gente que confunde as coisas e se ilude. Daqui a pouco a pessoa está se sentindo já o próprio Jesus. E é aí que reside o completo engano. Sabe quando aqui na terra nós vamos ser como Jesus? Nunca. Porque Jesus nunca pecou. Diga glória a Jesus. Jesus foi absoluta e perfeitamente santo. Dê uma salva de palmas a Jesus. Irmãos, o crente não pode chamar a atenção dos outros para si mesmo. Sabe, evangelizar assim?
você chega para a pessoa, você precisa aceitar Jesus, e a pessoa aceita. E você diz assim, olha, você tem que se firmar na igreja, porque no começo é assim mesmo, sabe, comigo foi também, mas depois que a gente vai andando assim com Jesus, a gente vai ficando mais firme, sabe, a gente vai fazer misericórdia. Então, já quer assim se gloriar em cima do outro. Não, você é um mero principiante, né? Eu já estou assim, experimentado. Fazer misericórdia. Não, jamais podemos chamar a atenção dos outros para nós mesmos. É ficar com exibicionismo espiritual. Graças a Deus, depois que demos vários toques em pregação, nunca mais aconteceu isto. Mas até uns 4, 5 anos atrás, vinha gente para cima de mim com exibicionismo espiritual. Sabe, pastor, essa noite eu estava orando às 4 da manhã, só para dizer que estava orando, né? Deus falou comigo, e foi, não sei o quê. E no outro culto, sabe, pastor, essa noite de novo. Quem ouve a pessoa acha que ela não dorme, ou deve dormir de dia, né? Fala assim, misericórdia. E se fosse tudo isso mesmo, não falava. Irmãos, então nós não podemos fazer isto. Nós jamais podemos transmitir a imagem de infalibilidade. Diga glória a Deus. Jamais podemos, irmãos, transmitir esta imagem assim, não. Transmitir a imagem assim, o pecado assim está tão distante de mim que eu já estou com um pé e meio no céu. Eu nem sei porque Deus me deixa aqui de tão bom que eu sou. Faz misericórdia. Nem sei porque o Enoque foi trasladado e eu não. Diga glória a Jesus. Não se pode nunca transmitir esta imagem, porque nós somos dependentes de Jesus. Além do que, Paulo se fez fraco para os fracos, ele escreveu em 1 Coríntios 9, 22. Ele disse ali em 1 Coríntios 2, 3, eu estive entre vós em fraqueza, em tremor e em grande temor. Quer dizer, ele transmitia isso, tanto que em 2 Coríntios ele estava escrevendo aos crentes daquela cidade, que acabaram até menosprezando Paulo. Paulo se humilhou tanto que ele acabou ficando menosprezado, porque apareceram outros que Paulo disse que eram falsos apóstolos de Cristo, diz ali em 2 Coríntios 11, 14, e Paulo chegou até a dizer que eles eram agentes de Satanás. Ele disse, e não é coisa demais que isso se conclua, porque até o próprio diabo se transfigura em anjo de luz. Não é, pois, muito que os seus ministros se transfigurem em obreiros de justiça, mas o seu fim será segundo as suas obras. Irmãos, Paulo se humilhou tanto para os coríntios, que depois na igreja de Corinto eles criaram uma regra assim, para vir algum apóstolo aqui, ele tem que ter uma carta de recomendação para mostrar que é apóstolo. E eles queriam exigir isso do Paulo. E vocês sabem quem que tinha fundado a igreja de Corinto? O Paulo. Queriam exigir carta de recomendação do fundador da igreja, Jesus. Fazia misericórdia. É que o Paulo era tão humilde que ele não ficava dizendo o tempo inteiro assim, sabe, fui eu que fundei essa igreja. Eu que fundei, viu? Fazia misericórdia. Ele nunca falava isso. Então, mas irmãos, este é o exemplo que o Senhor quer que nós sigamos, jamais chamar atenção para nós mesmos. E ele nunca transmitiu a imagem assim de perfeito. Irmãos, eu já conheci servos de Deus que agem assim como se Deus estivesse em um diálogo ininterrupto com ele. Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, Deus me falou aquilo outro, Deus falou comigo no café da manhã, no almoço, na janta, dormindo, andando, levantando, no carro, no ônibus. Deus falou hoje comigo umas 50 vezes. E cá entre nós, meus irmãos, não é assim. Fala para você, viu? Jeremias era profeta de Deus. Leia depois em Jeremias 42. Os anciãos de Israel foram consultar Jeremias. Ele disse, muito bem, voltem depois que eu vou orar a Deus. Dali a 10 dias, Deus trouxe a resposta. Diga glória a Jesus. Então não é assim. Quem está fazendo isso é uma falsa imagem. É propaganda enganosa. Fazem misericórdia. Ai, pastor, mas eu sou um crente maduro. Você está que nem o Davi. Não sei onde que vai parar isto. Fazem misericórdia. Mas então o Senhor está querendo falar conosco hoje. Crise de maturidade. Diga glória a Jesus. Irmãos, aqui na igreja já tivemos muitos casos assim. A pessoa se converte. Quando chega, está assim mais por baixo que tapete.
está se sentindo o último dos últimos. Ah, pastor, eu tenho tanto pecado, eu nem sei se Deus vai me perdoar, porque eu errei tanto. Daí a pessoa se converte, se batiza, vem nos cultos, ouvindo a palavra, vai receber a ministração, vai crescendo, é batizado no Espírito Santo. Daí a pouco já vem assim, ai pastor, porque eu estou pregando aqui, porque eu estou pregando ali, porque Deus está me usando, etc e tal. Às vezes a pessoa tem 1 ano e pouquinho de conversão, já está assim, porque Deus está me usando. Quem vê ele assim até parece que é o pai das missões modernas. Mas em misericórdia. Passa assim, 1 ano e meio de conversão, ele já chega assim, ai pastor, sabe, Deus começou a me incomodar com algumas coisas que estou vendo na igreja que não estou gostando. Há 1 ano e meio atrás não era nem convertido, não era nada. E agora já está assim, nossa. Mas meus irmãos, isso é muito perigoso. Sabe, o que aconteceu aqui já nessa igreja aqui, ó. Irmãos, sem exagero algum, mais de 50 casos. Começou assim. Com 1 ano e meio de convertido já começou a enxergar defeito. Defende a pregação, defende o pastor, defende o louvor, defende a igreja. Ah, pastor, porque essa igreja não ora. Quem vê acha que ele deve ter joelhos de camelo, de tanto que ele ora na vida. Faz misericórdia. Essa igreja não ora, etc e tal. E daí a pessoa já se acha assim, autônomo, freelancer espiritual. Faz misericórdia. Sabe, o homem quer impedir o meu ministério. Então, operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, né, meu filho? Deus. Você é Deus? Pergunta para você, você é Deus? A pessoa já sai por conta, etc e tal. Mas irmãos, aqui neste mundo, nessa terra está cheio de lugares esquisitos e pessoas de má intenção. Como já disse para os irmãos, mais de 50 casos. Daí a pessoa começa a bater asa por aí, em reunião na casa de profeta, em igreja por aí, etc e tal, e a pessoa cai numa cantada espiritual. Irmãos, eu já cansei de ver isto, estou falando de novo. A pessoa vai numa igreja em que tem um tralalá, trololó, línguas, etc e tal, e anjos voando para tudo que é lado, ninguém viu, mas todo mundo fala, né? Faz misericórdia. Não sei o que lá. A pessoa vai, acha assim, nossa, mas foi tremendo. Foi um berreiro que os decibéis foram incontáveis. Mas tem gente que acha que a bênção está no berro. Faz misericórdia. Quanto maior o volume, maior o poder. Vai uma vez, vai 2 vezes. Na terceira vez, um profeta do tal lugar vai lá e põe na mão assim: meu servo, o teu lugar é aqui. Daí vem o irmão, vem para o pastor assim: ai pastor, sabe, Deus falou comigo que Deus tem um ministério comigo em outro lugar. Eu fico olhando assim, convertido há 1 ano e 9 meses. Mas quando a pessoa vem assim, eu nunca vou falar alguma coisa, porque a pessoa não está em condições de ouvir neste estado de espírito. Eu só fico assim, Eu nem pergunto. Deus falou através de um profeta de lá, né? Eu nem pergunto qual que é o endereço do profeta, porque já sei. Onde que está indo mesmo? Sei. Faz misericórdia. Essa é velha. Diga glória a Jesus. Mas é crise, a pessoa já está se achando madura. A pessoa já está achando que Deus está falando com ela o que não fala com o pastor. Porque o pastor está meio carnudo. Mas né? Então o pastor não está ouvindo a voz do Espírito. Mas que Deus, Ele gostou mais de mim, então... A pessoa não fala isso, mas as atitudes demonstram isto. Faz misericórdia. Mas é necessário se humilhar. Não é assim, não é por aí. Diga glória a Jesus. Tem que se humilhar. Pastor, mas Deus já me deu dom de profecia. Meu amado, tem gente que se converteu com dom de profecia. Leia Atos 19, os 12 varões de Éfeso. Nunca tinha ouvido falar do Espírito Santo, recebeu dom de profecia na hora. Não significa muita coisa, meu amado. Até a mula profetizou. Faz misericórdia. Eu sei que esse exemplo é meio humilhante, né? Mas diga glória a Jesus. Mas tem que se humilhar, tem que tomar cuidado com as coisas. O Davi estava se achando muito seguro de si, estava se achando muito maduro. Irmãos, confiança em Deus é bom, autoconfiança não. Fala assim, autoconfiança não. Diga glória a Jesus. O diabo era anjo.
e caiu. Judas Iscariotes era apóstolo e caiu. Pedro era apóstolo de Jesus Cristo e negou Jesus 3 vezes. Fala assim, tome cuidado. Diga glória a Jesus. Nós temos que ser humildes até o fim. Irmãos, Davi estava com excesso de confiança, dando-se ao luxo de descansar, dormindo de tarde. A Bíblia diz assim, não ames o sono para que não empobreças. Abre bem os teus olhos e fartar-te-ás de pão. Diga glória a Jesus. Davi já estava delegando as suas obrigações ao outro, que o general vai para a guerra, que eu estou muito cansado. Fica em casa descansando. Faz misericórdia. Davi já estava achando assim que todos os seus sentimentos eram legítimos. Irmãos, eu já vi isso muito. O crente está dentro da igreja há uns 5, 6 anos. Ele acha assim que Deus fala com ele o tempo inteiro, e ele acha que o que ele sente é de Deus. Pastor, sabe, eu estou sentindo que esse sentimento vem de Deus? Pastor, só pode ser. Nossa, né? Como você está? Faz misericórdia. Quem disse que tudo que a gente sente de Deus? Jesus amado. Faz misericórdia. Não só pastor, mas eu sempre me sinto isso. Eu sempre me guio assim, porque quando eu sinto, a gente sente cada barbaridade. Que Senhor amado. Faz misericórdia. Não vá por aí. Pastor, mas eu acho que quando eu tiver uns 10 anos de igreja, sim, eu acho que o que eu senti vai ser uma tristeza, meu amado. Diga glória a Jesus. Davi já estava achando que Deus iria aprovar tudo o que ele fizesse. Davi já estava achando que Deus iria abrir exceções para ele. Irmãos, excesso de maturidade, a pessoa está se achando assim especial. Não, isso é errado para todos, mas eu? Faz misericórdia. Davi estava achando já que todos os pensamentos que ele tinha eram de Deus. Ele estava achando que toda a voz interior que ele ouvia era do Senhor. Ele estava achando que não precisava mais buscar, que já vinha automaticamente. Sabe, pastor, no começo assim, para receber bênçãos de Deus eu precisava orar e jejuar muito. Agora não, agora vem. Vem da onde? Faz misericórdia. Da onde que vem? Ninguém foi mais maduro do que Jesus. E passava a noite em oração. Não vinha assim. Diga glória a Deus. Diz a palavra que Jesus andou sobre as águas logo depois que ele desceu do monte, que ele tinha estado em oração com o Pai. Bem se vê que foi um momento especial em que ele recebeu uma graça especial de Deus e andou sobre as águas, porque ele não andava sempre. Aquilo ele alcançou do Pai, não foi automático. Jesus veio para nos dar o completo exemplo de como ser. Diga glória a Jesus. Irmãos, e o texto de 2 Samuel 11 fala de muitos outros exemplos. O Senhor quer falar conosco ainda. Diga glória a Jesus. Não se canse, aprume-se na cadeira, respire fundo. Diga glória a Jesus. O texto de 2 Samuel 11 está cheio de trintão, quarentão e cinquentão que está se achando aqui. Faz misericórdia. Jesus quer falar com você. Irmãos, porque o problema de crise de maturidade aqui não era só do Davi, não era da Batseba também. Marido viajou, ela foi tomar banho aos olhos públicos, porque alguém enxergou. Ela também não devia ser muito mocinha. Irmãos, sabe, é crise assim dos 40, em que a pessoa está ficando meio velho e quer dar uma de boyzinho, quer ver se conquista as garotinhas. Ou uma quarentona que quer pôr mini saia. Membro de igreja que põe uns vestidos assim, que servia assim talvez há uns 15 anos atrás. Faz misericórdia. Estava lá a dona Batseba tomando banho em um lugar em que alguém fosse ver. Estava querendo se exibir. Irmãos, isso é muito perigoso. Diga glória a Jesus. Irmãos, não é porque aqui não é uma igreja que fica falando de doutrina, de cabelo, de roupa, que também há avacalhação total, não. Irmãos, não, uma serva de Deus não pode parecer uma perua. Mas assim, viu? Não pode, não convém. Acho que no arrebatamento da igreja vai subir os crentes e a piruona lá. Irmãos, e tem mulher assim que quanto mais velha fica, mais perua fica.
Está querendo recuperar o tempo perdido ou está querendo o quê? Não sei o que é isso. Mas misericórdia. Mulher de 30, de 40 anos põe umas calças assim que Jesus. Faz misericórdia. Isso não tem bom futuro. Fala assim, viu? Não, irmãos, e quem fala isso? Fala de Jesus, fala de versículo, fala de Bíblia. A gente olha para a roupa da pessoa assim, Senhor, faz em Jesus, amado. Diga glória a Deus. E outro, irmãos, o problema da Batseba. Estava sozinho em casa, o marido não estava. O rei mandou chamar. Depois você lê o texto. O rei mandou chamar. O que ela foi fazer na casa do rei? Irmãos, o que o texto deixa bem claro é que houve cumplicidade da Batseba neste adultério. Não foi uma violência, não foi um estupro, foi um adultério. Foi consensual. O marido não estava em casa, ela foi. O rei mandou chamar. Se fosse uma mulher decente, eu não. Falei com meu marido está em casa, manda esperar. Vou fazer o que lá? Diga glória a Deus. Mas não, irmãos, e outra, o marido morreu, passou o luto, ela foi correndinho e casou com o rei. Beleza? Fazia misericórdia. Irmãos, aqui o problema, outro problema aqui do texto, irmãos, o Joabe, o general. O Davi mandou uma carta para o Joabe para ele dar um jeito de pôr Urias num ponto da batalha, assim que ele fosse morrer na certa. Por que Joabe atendeu aquilo? Por que ele obedeceu? Por que ele quis se prestar ao papel, fazer o serviço sujo? Ele também já tinha uns 40, 50 aqui. Já era hora de ter juízo. Mas em misericórdia. Mas não teve. Estava o quê? Estava com medo de perder o cargo? Estava com medo de deixar de ser general? Irmãos, o Senhor está falando conosco hoje aqui. Diga glória a Jesus. Repita comigo, a pessoa madura, quando descamba, tem maior jogo de cintura para mentir. Os adolescentes não sabem mentir direito, os quarentões sabem. Davi fez de tudo, adulterou, mandou vir o marido da batalha, não ficou em casa, aí não vai dar certo, então dá um jeito dele morrer, casou, daí pronto. E outro, irmãos, o problema dos trintões e quarentões é que eles no fim querem dar um ar de legalidade. Davi fez e casou com ela. Casou assim, andando com ela assim de braço dado, tudo assim, marido e mulher, que bênção. Faz misericórdia. Tudo porque estava se achando muito maduro, estava se achando muito demais. Fala para o irmão assim, misericórdia. Irmãos, e sem medo de extrapolar, eu posso falar ainda para os irmãos uma coisinha. O Urias, pelo texto, inclusive ele era um dos valentes de Davi, diz em outro texto. Ele era muito fiel à guerra, ele não quis deixar os soldados no campo de batalha, e ele, indo em casa visitar a esposa, ele quis ser fiel naquilo. Mas cá entre nós, será que não faltou um pouco de sensibilidade para ele ver o que estava acontecendo com a mulher dele, que ele não percebeu nada? Irmãos, o texto diz que o rei chamou Urias e embebedou Urias. O rei Davi aqui, ele foi assim nefasto. Irmãos, quando alguém cai, faz coisas medonhas, faz misericórdia. E eu estou falando aqui de uma pessoa madura que compôs salmos. Isso aqui é para todos nós, para nós colocarmos a nossa barba de molho, faz misericórdia. Jesus amado. Por que o Urias não ficou assim? Mas por que me mandaram vir para cá e jantar? O que é isso? Por que ele não era tão fiel com os soldados, mas parece que com a casa dele não era muito não. Parece uns maridos por aí que se deixar, entra às 7 da manhã no serviço, 10 da noite não sai de lá. Vai casar com o serviço? Vai casar com o patrão? Faz misericórdia. Minha amada irmã, se o teu marido vai para o serviço e não sai de lá, acho que você vai ter que mudar para o serviço. Faz uma malinha e vai junto. Será que ele não está querendo fugir de você? Alguns maridos já estão querendo me fuzilar, não tem problema.
Diga glória a Jesus. Porque tem alguma coisa estranha nesta história. Diga glória a Deus. Irmãos, e aqui falando ainda mais profundamente no texto, irmãos, o Senhor tem me incomodado com isto. Além do que, tem a questão da sexualidade. Quem disse que com a idade o problema da sexualidade se resolve? Quem falou isso? Quem disse que só por estar com 30, 40 não tem mais problema com isso? Quem te falou isso? O diabo? Faz misericórdia. Irmãos, questão de sexualidade é um problema que caminha com a pessoa até a pessoa morrer. Tem que vigiar constantemente, tem que estar no Senhor, não pode andar na carne, tem que andar no Espírito. Isso se subjuga com jejum e oração, porque Paulo diz em 1 Coríntios 9:27, eu subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros não venha eu de alguma maneira a ser reprovado. Diga glória a Jesus. Minha irmã, diga glória a Deus, lá vem, fazer misericórdia. E já atrás o irmão falou assim, mas por que você fala tanto dos maridos? Porque a Bíblia diz que o marido é a cabeça da mulher. Está escrito em 1 Coríntios 11, e a responsabilidade da tua casa é tua. Então eu gosto de falar com os responsáveis. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Minha irmã, o teu marido começa com um ar de muito puritano, assim. Nossa, nem estava pensando nisso. Faz misericórdia. Você vai cair nessa. Tem alguma coisa nisso aí. Diga glória a Jesus. Irmãos, porque sem medo de errar, eu posso dizer que o Davi sabia fazer cara de santo. Ele compunha salmos. Quando ele estava em Deus, ele era uma bênção. Mas ele sabia fazer cara de santo também depois, porque ele conseguiu enrolar Israel inteiro em um ano. Demorou um ano para descobrir essa história aqui. A hora que a criança estava nascendo. Fazer misericórdia. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem a questão da sexualidade, que isso tem que ser resolvido no Senhor. Diga glória a Deus. Irmãos, tem gente que viaja nisto. O mundo está muito desequilibrado. Existem muitos desequilíbrios emocionais no mundo. E o campo onde os desequilíbrios, o campo onde prolifera os desequilíbrios é no campo da sexualidade. Faz misericórdia. Irmãos, o servo de Deus tem que ser normal, tem que ser sadio, tem que ser saudável. Irmãos, a palavra do Senhor diz, aquele, não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas têm alguma aparência de devolução voluntária e abstinência do corpo, mas não serve para nada no combate contra a sensualidade, diz a tradução segundo a Bíblia Vida Nova. Diga glória a Jesus. Irmãos, muitas vezes quando a pessoa começa com alguns exageros religiosos, começa com algum arzinho de fanatismo, algum arzinho de histeria religiosa. Por isso que eu falo muitas vezes aqui, tem gente que fica me olhando torto e fica achando assim que eu estou querendo abafar a voz do Espírito. Meu amado, o Espírito Santo de Deus não leva ninguém a nenhum grau de desequilíbrio, jamais. Diga glória a Jesus. Alguém cheio do Espírito Santo jamais vai ficar berrando feito um maluco. Jamais. Porque o Espírito Santo não vai fazer ninguém descer ao nível da irracionalidade. Que nem esses dias atrás, esses tempos atrás, apareceu na igreja evangélica a unção do leão. A pessoa ficava cheia do Espírito Santo e urrava que nem um leão. Mas o que é isso? Faz misericórdia. Quer dizer, alguém cheio do Espírito Santo vai parecer um bicho? Mas o que é isso? Faz misericórdia. Nunca, irmãos, nunca. O Espírito Santo de Deus é santíssimo. As operações do Espírito Santo de Deus são maravilhosas. Diga glória a Deus. Mas, irmãos, eu falo isso por quê? Porque histeria religiosa é disfarce de sexualidade não resolvida. Fala assim, viu? Irmãos, já participei em igreja em que ficava com aquele excesso de puritanismo, o cabelo lá no tornozelo, a gola aqui, a manga aqui, e vestidão, e não sei o que lá, e era prostituição e adultério, 3x2. Então tudo aquilo era uma capa de sexualidade não resolvida.
Diga glória a Jesus. Irmãos, o rei Davi escrevia salmos, mas não tinha consertado esta parte da vida com Deus. Precisou cair, precisou o pecado se tornar público, notório, para depois resolver, porque nunca mais fez. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está falando conosco hoje, e nós vamos fazer hoje um apelo, e um apelo assim muito sincero, irmãos, porque o Senhor tem trazido revelação, porque os demônios imperam nesta área sexual, e existem pessoas que têm a sexualidade entregue a demônios. Mas em misericórdia, irmãos, um servo de Deus não pode ter sonhos eróticos de jeito nenhum, mas de jeito nenhum. Nós temos a mente de Cristo. Se tem isso, é levantar, é jejum, oração. Eu não aceito isso, eu não aceito isso, Senhor, eu não aceito isto. Meu Deus, cura minha alma. Eu não quero dar uma aparência de santarrão pensando nesse tipo de coisa, de jeito nenhum. Meu Deus, conserta. Não precisa eu cair em público e virar um vexame escandaloso. Não, eu quero consertar já diante de Ti. Não quero esconder nada, não quero dar uma de bacana para depois ficar caindo e dando escândalo. Faz misericórdia. Irmãos, o Senhor quer operar nessa noite. Diga glória a Jesus. Irmãos, já falei esses dias atrás e falei por revelação e torno a dizer. Irmãos, internet é meio fácil de pornografia. Tá? Um crente numa banca comprar uma revista pornográfica é muito chato, alguém vai ver. Mas internet ninguém está vendo. Irmãos, então, o crente tem que vigiar. Por isso que eu digo, minha irmã, se o teu marido ou os teus filhos ficam muito no computador, senta do lado. Deixa eu ver com você. O que você está vendo? Fala assim, viu? Ah, está desconfiando de mim? Estou. Diga glória a Jesus. E fala para ele, confia em Jesus. Você não, nem em mim. Diga glória a Deus. O Senhor está falando conosco hoje. Irmãos, e o texto nos dá margem para dizermos muita coisa pelo Espírito Santo de Deus. Muitas vezes fica-se falando assim como o problema de sexualidade é problema de adolescente. Esse texto deixa bem claro que o problema de sensualidade é de 30, 40, 50. Fala assim, viu? Fala para nós assim, viu? Vai chegando a idade e vai não sei o que passando na cabeça. Diga glória a Jesus. Tem que se quebrantar no Senhor, porque senão isso não vai ter bom resultado. Diga glória a Jesus. Repita comigo: o ser humano é sempre sujeito a paixões. Diz em Tiago capítulo 5. Diga glória a Deus. Vou dizer uma frase que tenho certeza que alguns não vão gostar. A frase é a seguinte: não existe ser humano que não tenha problema com sexo em algum nível. Fala assim, viu? Ai, parceiro, eu não tenho problema com isso. Nossa, minha filha, só falta uma auréola na tua cabeça. Nossa, eu fico assim constrangido com tanta santidade. Faz misericórdia. Santidade fajuta. Porque a aversão a é desequilíbrio também. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Tem uns e outros, e umas e outras por aí que, ai, pastor, eu não gosto nem de falar nisso, nem de ouvir falar nisso. Isso é desequilíbrio também, está escondendo alguma coisa. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Irmãos, só que como é uma coisa que as pessoas não falam, por constrangimento, o diabo impera no assunto. Irmãos, o Senhor esteve me falando a semana inteira, para neste culto de hoje, nós vamos terminar com um apelo para quebrar as cadeias do diabo que estão prendendo em problemas sexuais. Diga glória a Jesus. Irmãos, porque isso é extremamente diabólico. Tem que se dobrar diante do Senhor para ser completamente santo. O Davi não teve o cuidado de fazer isto, e ele acabou caindo. Diga glória a Jesus. O exemplo, irmãos, de um crente maduro é Jesus. Ainda
algumas horas antes de morrer, ele estava no Getsêmani orando, e orou mais de uma hora, porque ele disse para Pedro: nem uma hora tu pudestes velar comigo? Ainda no Getsêmani, ele se humilhando na vontade de Deus, não confiando em si mesmo. E diz a palavra em Lucas 22 que Jesus começou a ter pavor da morte. Ele não ocultou, ele mostrou mesmo que ele estava com medo. Ele disse: a minha alma está angustiada até morrer, por favor, vigiem comigo. Jesus não mostrou força fajuta, força forçada, mascarada. Ele se expôs, ele foi sincero. Diga glória a Jesus. E até o fim, se humilhando diante do Senhor e confiando em Deus. Diga glória a Jesus. Senhor amado, nós nos humilhamos diante de Ti, meu Deus. Meu Deus, queremos buscar no Senhor. Senhor amado, queremos crescer espiritualmente, mas não queremos fazer disso o nosso alvo. O nosso alvo é Jesus. É conhecer Jesus, é viver com Jesus, é ir com Jesus. Nós não queremos, meu Deus, ter confiança em nós mesmos, confiar em nossa experiência. Senhor amado, olha, meu Deus, pela vida de cada um. E hoje, Senhor amado, que a palavra focaliza expressamente, Senhor amado, a idade madura, a idade adulta.